Olá, a paz do Senhor a todos vocês que me ouvem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de 21 dias de adoração e intercessão. Hoje nós já estamos no 6º dia desse propósito e hoje o nosso motivo de oração é pedir ao Senhor que nos fortaleça, para que a gente venha voltar ao primeiro amor, voltar ao início das primeiras obras, assim como diz a palavra dele. Então hoje nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude para que nós não venhamos abandonar o primeiro amor, mas que se de repente você abandonou, se de repente em algum momento nós nos sentimos afastados dele, que a gente venha voltar ao primeiro amor. E hoje, a palavra que eu quero compartilhar com vocês está lá em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVI, que acredito que é uma versão melhor, que diz assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras. O seu trabalho é árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava lá no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Então, Deus ele fala à igreja de Éfeso que eles precisavam se arrepender, que eles precisavam voltar ao primeiro amor, que eles precisavam voltar a praticar as primeiras obras. Mas a gente vê que a igreja de Éfeso ela não era diferente dos nossos dias que nós vivemos. A palavra de Deus ela diz que a igreja de Éfeso eles estavam enfrentando uma grande perseguição pelo nome de Jesus. Mas que mesmo passando por tantas tribulações, eles ainda continuavam perseverantes, eles ainda continuavam buscando sem se esmurecer, eles ainda continuavam firmes ali. A palavra também fala que eles não aceitavam doutrinas falsas e que quando alguém que se dizia apóstolo, que se dizia um servo do Senhor, muitas vezes vinham com doutrinas falsas, ensinamentos falsos, eles não aceitavam, eles não toleravam esse tipo de pessoa. Só que Deus fala que eles abandonaram o primeiro amor. E a gente vê muito isso nos nossos dias de hoje, né? Aquela pessoa que ela continua indo para a igreja, ela continua dizendo que serve ao Senhor, né? Ela continua ali servindo, porém não com o mesmo amor, com a mesma intensidade que ela vivia no princípio. E é interessante que Deus ele diz assim: lembra de onde vocês caíram. Eles precisavam entender onde é que eles caíram, onde foi que a gente começou a fazer coisas que nos afastaram do primeiro amor. Quando foi que a gente começou a abandonar o primeiro amor? E é isso que nós devemos observar na nossa vida. Olhar assim e dizer, poxa, o que foi que eu fiz ou deixei de fazer que fez com que eu abandonasse o primeiro amor? E a gente percebe assim que quando a pessoa está longe do Senhor, ela está abandonando o primeiro amor, é quando ela já não tem mais o desejo de orar, né? Antes ela orava
de dia, de manhã, de tarde, de noite, não tinha hora. Ela levantava pela madrugada para orar, ela jejuava, ela fazia propósito e escutava louvor o dia inteiro, mas com o tempo ela não ora, a oração dela passa a ser bem rápida. Ela acaba deixando de ler a Bíblia, ela não lê mais, ela não ouve mais louvores. E o que acontece? Se a gente está numa situação assim, em que a gente já não sente mais o desejo de orar, de ler a Bíblia, nós precisamos acordar e dizer, poxa, eu estou abandonando o primeiro amor, eu estou continuando indo na igreja, mas isso tudo está ficando agora no automático. Né? Eu estou falando o crentez fluente porque isso já está no meu automático de fazer. Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço as coisas, mas isso é tudo no automático, já não é mais com amor, não é mais com aquela intensidade de quando eu conheci o Senhor. E quando a gente vai fazendo só porque está no automático, porque foi aquilo que a gente aprendeu a fazer, a gente não começa a prestar atenção, a gente só vai se afastando. A gente começa, aos poucos a gente começa com uma amizade, né? Uma amizade que não deveria acontecer. Daqui a pouco a gente está ouvindo música mundana. Daqui a pouco a gente está no meio de rodinhas de pessoas que não deveria estar. Daqui a pouco a gente começa a trocar de ir para a igreja para fazer outras coisas. E daqui a pouco a gente começa a fazer tantas coisas, começa a ter amizade com o mundo, que a gente já não tem mais forças para prosseguir. Aí a pessoa ela vai se afastando, daqui a pouco ela tá bebendo, ela tá fumando, ela tá indo para as baladas e ela já não consegue mais ter forças para voltar. Por quê? Porque o primeiro amor, ele não acaba de um dia para o outro. Você não acorda e diz assim, nossa, hoje eu tô tão distante de Deus, né? Não, é uma coisa assim que é aos poucos. É como num casamento. Num casamento, o amor não acaba de um dia para o outro. Num dia você não está super apaixonada pelo seu esposo e no outro você acorda e diz, poxa, eu não amo mais ele. Não, é uma coisa que vai no dia a dia, né? Aquela coisa que tá tudo indo no automático, você já não cuida mais dele como antes, ele não cuida de você mais como antes, vai ficando assim só naquela amizade, e aí você não vai cuidando, não vai prestando atenção, até chegar num ponto em que você diz assim, poxa, não faz mais sentido eu ficar mais casada, eu já não amo mais meu marido, ele não me ama, a gente não é mais como antes. E muitos partem para o divórcio, ao invés de dizer, não, vamos restaurar, vamos voltar ao nosso primeiro amor, voltar àquele amor do início, de quando nós nos conhecemos, de quando estávamos no princípio. Vamos entender onde foi que a gente caiu, né? E muitos fazem assim com o Senhor, ao invés de entender onde foi que eu errei, né? Onde é que eu estou errando. Muitas vezes o que nos afasta da presença do Senhor é uma televisão, são as redes sociais, é a falta de tempo, muitas vezes são os amigos, entre muitas coisas, muitas vezes é um sentimento que você guardou dentro de você, é uma raiva de um irmão, é a falta de um perdão. E aí você começa assim, antes você ia para a igreja, você ouvia aquela pregação e você dizia, nossa, como Deus falou comigo. Mas com o tempo, se o pastor ele diz alguma coisa, ele prega para muitas pessoas, mas você acha que aquela pregação foi uma afronta para você. Você acha, ah não, hoje o pastor pregou para me afrontar, não quero mais ir para essa igreja, não vou voltar mais aqui. Sabe? Então você acha assim, você começa a ver defeito em tudo, qualquer pregador que prega você vê defeito, então isso vai fazendo você se afastar do primeiro amor. E o Senhor Jesus, ele fala assim para a igreja de Éfeso, que se eles não voltassem às primeiras obras, a palavra diz, eu venho a ti e moverei do seu lugar o candelabro, não caso não te arrependas. Então ele fala, olha, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar de vocês o seu candelabro. E para que serve um candelabro, um candeeiro? Ele serve para dar a luz. Se o Senhor Jesus ele vir e remover de nós, se afastar de nós, tirar de nós a luz, como nós vamos ficar? A palavra lá em Colossenses 1:3, se eu não me engano é 1:3, fala que ele nos tirou do domínio das trevas, que ele nos resgatou
13. 1:13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Então, quando a gente se afasta da luz do Senhor, né, a gente vai voltar para o mundo. Não há dúvidas que isso aconteça, porque a gente começa a se afastar da luz, então a gente começa a ir para as trevas, a gente começa a ir para o caminho largo, para o caminho fácil. Então, muitas vezes, a gente acha que tá tudo bem, porque a gente, como eu disse, a gente tá no automático, mas muitas vezes a gente tá longe, sabe? Muitas vezes a gente tá distante, a gente acha porque, mas eu tô indo pra igreja, mas a gente precisa voltar a buscar o Senhor com mais intensidade. É claro que não é todo dia que a gente acorda disposto a buscar. A nossa carne muitas vezes quer ficar dormindo, a gente quer fazer outras coisas. Então a gente tem que falar, eu não busco a Deus porque Ele precisa que eu busque. Eu busco ao Senhor porque eu preciso me fortalecer. Porque se eu não buscar, eu vou me afastar dele. Eu vou começar. Jesus vai sempre estar ali. Mas a gente vai se afastar, a gente vai começar a ir para o outro lado. A gente começa a ir para as trevas. E nas trevas a gente não enxerga nada. Nas trevas a gente não consegue enxergar a verdade. A gente acha que tudo é bom, que tudo tá maravilhoso. A gente não consegue enxergar o pecado. Não consegue. Porque as trevas é escuridão, sabe? Então a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude a voltar ao primeiro amor, para que a gente não ande sobre o domínio das trevas, para que Deus não venha e retire de nós a sua luz, para que nós não venhamos nos afastar dele, sabe? A tal ponto de um dia ele voltar e a gente ficar. Porque a palavra fala que o inimigo ele está à nossa espreita, bramindo como um leão, esperando uma vítima, esperando a quem possa tragar. E se ele vê que a gente está se afastando do Senhor, ele vai colocando muitas oportunidades para que isso aconteça e para que a gente vá para o lado dele. Então nós precisamos orar, vigiar, estar atento, estar em alerta a todo tempo. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que essa palavra tenha falado o coração de cada um. Se você me ouve aqui pelo canal, não deixa de se inscrever e compartilhe essa mensagem. Amém?